Tudo bom com vocês? Vamos aqui para mais uma aulinha da disciplina Panorama Bíblico. Vamos dar continuidade, né? Nós estamos falando sobre habitação, então vamos dar continuidade, né? Falando sobre os alicerces. Geralmente, o piso das casas era de cerâmica ou terra batida. Também era usado barro endurecido ou argamassa na construção do piso. Em casas mais ricas, às vezes faziam-se pisos de pedra calcária, que era mais fácil de limpar. O terreno onde era construída a casa era escolhido, pois deveria ser firme. Naquele tempo havia ameaças de terremotos, ventos fortes e tempestades seguidas de erosões. Eram comuns as fundações profundas para fincar a construção em camadas de argila ou a rocha. As paredes e o reboco da casa duravam muito menos que os seus alicerces. Portanto, quando uma casa estava muito velha, era derrubada, mas o alicerce era aproveitado para a reconstrução. Então, essa é a visão dos alicerces, das construções daquela época. Perfeito? As portas agora. Nas casas hebraicas, que eram pequenas, havia somente uma porta, geralmente feita de madeira. Não utilizavam dobradiças. Eram presas em uma caixa de pedras e se moviam facilmente. E apesar de serem pequenas e estreitas, a sua soleira, desculpe, era sagrada e construída com muito cuidado. Esta soleira era de pedra, e durante a Páscoa se passava sangue nela por causa da ocasião em que foram libertados do cativeiro egípcio. Nas regiões rurais, elas ficavam sempre abertas, mas na cidade onde havia constantes perigos de furto, possivelmente ela deveria permanecer fechada. Na ombreira da porta ficava fixado o mezuzá, que era um tubo de metal ou uma caixinha que tinha um pergaminho contendo o texto de Deuteronômio 6:4-9. Este trecho bíblico era chamado de Shema, ou Credo. O mezuzá é usado até hoje pelos judeus. O mezuzá tinha um orifício, pois quando o Shema era colocado dentro dele, era dobrado de tal modo que o termo Todo-Poderoso ficasse à vista através deste orifício. O propósito do mezuzá era identificar a fé dos moradores daquela casa e proteger a casa também quando se saía ou entrava em casa. Era normal beijar os dedos e tocar no mezuzá. Havia fechaduras e chaves que eram imensas. As pessoas costumavam carregá-las penduradas no pescoço. Também se trancava a porta com uma viga de madeira atravessada por dentro, né? Uma curiosidade grande, né? Para as pessoas que vão interpretar determinados textos, saber desses pequenos detalhes, inclusive de mesmo usar. Como eram as janelas? Como a região do Oriente Médio é bastante quente, as janelas da casa tinham o único objetivo da ventilação e não iluminação. Portanto, eram construídas no alto das paredes. A outra função da janela era a de chaminé. Portanto, havia sempre uma acima e na direção do fogão. Eles não utilizavam vidraças, embora já existissem. Apesar das casas serem escuras, nestas janelas ainda utilizavam um gradeamento de madeira, tipo uma persiana, para controlar a entrada de luz. Tais persianas eram fechadas em noites frias. Havia as casas construídas sobre as muralhas da cidade. Portanto, suas janelas, que eram altas em relação ao solo, eram usadas também para fugas. Segundo Coríntios 11:33 fala sobre isso. O jovem Eutico, que
caiu do terceiro andar, em Atos 29, deve ter caído de uma destas janelas. Feito? As paredes. As paredes das casas hebraicas eram lisas e não podiam ter adornos, pois a lei mosaica proibia o uso de imagens. Em algumas sinagogas, as paredes eram decoradas com imagens que retratavam passagens da história. As paredes ou eram construídas com barro seco ou com tijolos. Estes eram fabricados em buracos no chão, onde era prensado barro úmido, certo? Com palha seca. Após os elementos misturados eram colocados para secar em forma de madeira, aonde o sol forte do Oriente Médio os secava rapidamente. Os oleiros faziam tijolos mais sofisticados para palácios e moradias, mais ricas, e estes tijolos, além de possuir estampas, eram cozidos em forno. A qualidade do tijolo variava muito de acordo com a forma, e os preços variavam proporcionalmente também. Os melhores tijolos tinham mistura de areia, cal e até gesso. O mesmo poderiam ter outros materiais melhores, tais como betume ou piche. Depois de preparadas as paredes, geralmente eram caiadas, pintadas. Quando pior era o material, mais trabalho dava para conservá-lo, pois poderiam sofrer desgastes até mesmo como o vento, ou poderiam sofrer rachaduras, ou até mesmo aparecer orifícios por onde animais poderiam entrar. Amós 5,19. Geralmente os hebreus davam mais atenção aos alicerces do que ao acabamento. Feito? Vamos mais um itemzinho aqui, o último item da habitação, que são os quintais. Os quintais eram, sem dúvida, a parte da casa que a família mais apreciava, o tamanho dele. O que possuía e de que modo eram decorados variavam de acordo com a condição financeira da família, mas a maioria das casas tinha quintal pequeno. Geralmente era bastante utilizado pela família, um centro de atividades. Alguns eram calçados com ladrilhos, e a maioria deles possuía um poço. Quem não possuísse tinha de buscar água no rio, mas próximo. Pessoas mais ricas tinham água encanada, e cidades mais sofisticadas, tais como Cesareia e Tessalônica, possuíam uma ampla rede de esgoto. Pouquíssimas eram as casas que possuíam hortas e jardins. Em sua maioria cultivavam apenas algumas folhagens. As plantações que deveriam suprir a necessidade da cidade eram feitas do lado de fora dos muros em hortas extensas. O Getsemane, por exemplo, onde Jesus foi traído por Judas, é uma plantação de oliveiras. Até mesmo tempo, as refeições eram preparadas no quintal antes de serem levadas ao fogão, que eram de barro. As festas das famílias eram realizadas ali, ali também. Eles faziam fogueiras, tocavam instrumentos e dançavam e cantavam alegremente. Importante entender que a vida cotidiana e social daquelas famílias eram completamente exercidas, na sua maioria do tempo, nos quintais. Certo? Bom, gente, terminamos nossa parte 1, habitação. Na próxima aula, vamos entrar na parte 2, será cidades e povoados. Tá? Dê o seu joinha, compartilhe o vídeo, porque ajuda o nosso canal, né? Aqui os cursos são gratuitos, a formação aqui de terapeuta é gratuita e dá aquela forcinha para a gente divulgar o nosso trabalho, tá bom? Então, até a próxima aula.